Salve, família vascaína! Não é brincadeira não, hein? Depois do Jorge Salgado dizer aí que não vai usar aí parte dos 70 milhões, né, emprestados aí pela 777 Partners, e também ontem, né, dizer o seguinte, ó, antes de junho a gente não deve ter recursos para investir. É isso mesmo. E aí a cabeça do vascaíno pensa, cara, o que vai ser de nós nessa Série B? E aí eu gostaria de ler aqui uma nota oficial de um dos grupos políticos do Vasco, antes que alguns aqui falem, né, mamador de candidato. Opa, eles são aqui a favor da SAF no Clube de Regatas Vasco da Gama, mas estão criticando mais uma vez a maneira que a gestão Salgado trata os resultados do Vasco da Gama. Depois do ano passado, vexame que foi, esse ano construindo mais o vexame, né, eliminado aí do Carioca, eliminado da Copa do Brasil da maneira que foi, um time muito limitado que vai entrar na Série B. A gente imaginava uma outra postura dessa gestão, mas eles não ligam pra porra nenhuma que tá acontecendo no Vasco, os resultados que eles estão construindo. Vamos ler aqui a nota, tá dizendo o seguinte, ó: seguindo as diretrizes fracassadas de 2021, o departamento de futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama foi novamente entregue nas mãos de uma só figura, o senhor Carlos Brasil, profissional que, apesar do bom trabalho desenvolvido em categorias de base, jamais obteve destaque que justifique o cargo de líder na montagem do elenco do futebol profissional, sobretudo no momento tão decisivo como vive o Vasco. Ainda que a diretoria tenha mencionado a existência de um conselho-comitê técnico para o futebol, o que se percebe são decisões concentradas em uma só pessoa, a exemplo do que vivenciamos na lastimável época do senhor Alexandre Pássaro. O resultado disso até o momento é uma eliminação vexatória para o 7º colocado do Campeonato Baiano, derrota em todos os clássicos contra os rivais locais, além da eliminação para o rival com 2 derrotas, cercadas pelo sentimento de que até que não foi tão ruim. Nesse ponto, chama a atenção a passividade da atual gestão em relação às derrotas e vexames, com entrevistas e posicionamentos nas quais se percebe certa naturalização do fracasso, que é inadmissível. Encerra aqui, família vascaína, a nota continua, mas eu vou encerrar aqui porque eu acho que essa mensagem aqui já passa bem o que eu quero dizer. E aí, para seguir o nosso vídeo, tem canais aí que parece que tratam o Vasco da Disney. O Vasco está maravilhoso, tá havendo trabalho, nos departamentos, tá sendo profissional. Pelo amor de Deus, cara, são muito passador de pano, e principalmente esse do canal aí do Alô Turma. Vai passar pano assim lá na ponte que caiu, pelo amor de Deus. Mas vamos seguir aqui, vamos trazer bastante informação aí. Tem alguns jogadores sendo especulados, né? O Mundo da Disney, que esse canal aí coloca o Vasco da Gama, trouxeram algumas informações ontem à noite. Hoje já aí se retrataram, a história mudou. Pelo amor de Deus, é muito complicado esse momento que que o Vasco vive. Hoje também tem aí a votação, né, que com certeza vai passar aí, né, para a SAF ter prosseguimento no Vasco. E a gente vai trazer aqui a palavra, né, hoje é quinta-feira, TBT, a palavra de 2 ídolos do Vasco, que eu acho que retrata bem esse atual momento do Vasco, né? As coisas são feitas muito por vaidade e não pensando no clube. Por isso que o Vasco está vivendo esse momento e por isso que estão correndo contra o tempo aí para colocar a SAF no Vasco. Será que é o momento? Será que essa é a ideia? Será que não dava para esperar mais? Será que não era para esperar subir? É muita vaidade e pouco Vasco, família vascaína. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína. Mas antes, pedir aquela moral, se inscrever aqui no canal, no Vasco em Família, no Cruz Maltino Sem Fronteira, deixar aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. Estamos aí próximo de uma Série B, né? Dia 9 ou dia 8, o Vasco estreia contra o Vila Nova, e parece que o Salgado não está preocupado aí com o atual momento do clube, com esse time horroroso. Fala que não vai usar os recursos da empresa, da 777 Partners, fala que não vai ter investimento aí até junho, e aí surgiu alguns nomes aí de alguns jogadores no canal Detetives Vascaínos, trouxe algumas especulações, alguns contatos que ele fez, que é o caso do Paulinho Mocelin, que a gente já falou aqui, jogador que disputou o último Campeonato Paulista pelo São Bernardo, foi eliminado pelo São Paulo, o Vasco
Vasco está aí monitorando esse jogador. Outros clubes da Série B têm interesse nesse jogador, se eu não me engano, Bahia e Guarani. Segundo o canal também de Detetives Vascaínos, o Vasco teve um contato, mas não prosseguiu com o Watson, né, o lateral da Portuguesa, e a gente precisa muito de lateral direito. Realmente, Léo Matos não dá, e o Everton, pelo amor de Deus, enganou ali nas 2 primeiras rodadas, agora tá matando. É um lateral que tem experiência na Série B, aí jogou o ano passado pelo Sampaio Corrêa, a gente vai aguardar. Teve também o nome do Arthur, né, um lateral esquerdo do Goiás, que eu realmente não conheço, e por não conhecer, assisto bastante futebol, nunca vi falar desse jogador, teve algum destaque em algum lugar. Se você conhecer, deixa aí nos comentários, mas são esses os nomes aí que o canal Detetives Vascaínos destacaram ontem, família. Ou seja, jogadores aí que chegam com pouco recurso, né? É a ideia do Salgado, e que realmente não vão somar em porra nenhuma. Vai aí, talvez, fazer número, pode funcionar ou não pode funcionar. O Vasco precisa de certeza, família vascaína. E aí a gente passa para o canal, né, que é Passador de Pano. Atenção, Vascaíno trouxe algumas informações. O mundo da Disney que eles estão criando aí para o Vascaíno, eles dizem ali que o Vasco está contando com 2 programas aí de análise, né, de estatística, de minuto em campo, né, que fazem aí toda a diferença, né, que é o departamento de scout do Vasco, né, auxiliado também pelos alemães aí da empresa 77 Partners. E aí eu falo assim, pelo amor de Deus, o que é isso? Inclusive, para dizer que não sou eu aqui, né, que critico, eu fui lá nos comentários embaixo que eles fazem esse mundo da Disney, que o Vasco tá maravilhoso, e um dos comentários é, porra, muito profissional esses programas aí, e esses profissionais que estão trabalhando aí, porque contrataram Everton, Isaac, Edmar, meu Jesus, esse programa aí. Então a informação deles lá foi o seguinte, que o Vasco tinha destacado, né, pela essa análise aí do scout, o Carlos de Penha e também o Berramin Royheiser, sei lá o nome desse cara aí, o argentino de 21 anos, família vascaína. Mas hoje de manhã eles confirmaram aí que pode sim, esses jogadores podem chegar no Vasco. O Carlos de Penha e também o Berramin Royheiser podem chegar. Então nem eles estão aí entendendo bem o que está acontecendo, uma informação chega ali e muda aqui. Eu acho que eles querem construir um cenário que o próprio Salgado já disse que não vai ter investimento. Será que é a cabeça deles ou eles estão tirando essa informação da onde? Se o Salgado disse que não vai ter investimento, o que esperar do Vasco nessa Série B, família vascaína? Para seguir o nosso vídeo, né, família vascaína, hoje tem aí, né, o Conselho Deliberativo se reúne nesta quinta-feira, né, às 6h30, na Vasco TV, para votar a adequação aí do estatuto à criação da SAF. E a gente sabe que essa situação vai passar, né, o próprio Júlio Brandt já disse aí que tem que cancelar os canais que não defendem a SAF, então sabe que essa situação vai acontecer. Agora o Jornal Extra destacou uma matéria aqui muito interessante ali, colocando alguns pontos das diferenças, né, da SAF do Botafogo, Cruzeiro e Vasco. E aí é uma matéria bem longa, mas eu queria destacar aqui um pensamento, né, do CEO do Botafogo, né, o Jorge Braga. E ele diz o seguinte, ó, credibilidade, ter um plano de ação muito claro e apoio político. Quando cheguei, dizia que tinha que parar o sangramento, reestruturar receitas e despesas, negociar dívidas e conseguir investimentos. Cumprimos rigorosamente e a autonomia que teve, né, o presidente. Para ser a ponte do passado, a gestão política com o futuro da profissionalização fez diferença. E aí, família, eu trouxe esse pensamento porque não vai de encontro que o Vasco e que a gestão Salgado está construindo. Ele inicia ali, né, com credibilidade, e o que essa gestão não passa nem um pouco. Você pega lá as promessas de campanha, era exatamente isso aqui a ideia, né, de diminuir a dívida, de ter um Vasco mais tranquilo, um ambiente político mais tranquilo, sem briga, ter um apoio e para realmente beneficiar somente o Vasco da Gama. E a gente viu uma situação totalmente diferente. E aí é essa gestão que vai vender o futebol do Vasco? Eu sou a favor da SAF, mas não pode acontecer nesse momento por essa gestão, porque está aqui, a palavra-chave é credibilidade e eles não passam isso nem um pouco. E como hoje é quinta-feira, aí, dia de TBT, eu vou trazer aqui pensamentos de 2 ídolos do Vasco que, sem dúvida nenhuma, construíram aí essa grandeza, ajudaram a construir a grandeza, ó, dessa Cruz de Malta aqui. Se liga nesse pensamento do Juninho Pernambucano e do Pedrinho. Roda só. Eu voltei em 2011, o ambiente era péssimo.
O ambiente era péssimo, recém-campeão da Copa do Brasil, hein? Quase campeão brasileiro, vice-campeão brasileiro. Sempre tem alguém pra soltar pra imprensa, sempre tem alguém pra bagunçar, pra inventar história. Tem sempre um setorista que vai soltar uma historinha de algum jogador que não é verdade. E aí já tá aquela confusão inteira porque o torcedor compra a briga. E esse é o Vasco que a gente conhece. Agora, sempre revela jogador. Sempre vai sair jovem, de talento, porque é a história do clube, seus maiores ídolos começaram lá, e assim que é. Então, assim, a esperança tem. Torcida do Vasco exatamente, mas o Vasco não a dificuldade acaba, parece que eles tentam acabar com o Vasco, né? O Vasco não vai acabar nunca. A história do Vasco é linda, né? Os grandes momentos do Vasco, os marcos históricos do Vasco são muito bonitos. Thiago, quando eu comecei no profissional do Fluminense, o time do Vasco, o time desses caras era uma máquina. Eu parava pra me fora isso, fora os grandes times que teve. Mas tô falando de primeiro campeão. Campeão da Libertadores em 98, campeão brasileiro em 97. Aquele time campeão de 97 era um absurdo. Torcedores. É aquilo tudo que a gente já falou. A gente lamenta porque cada clube... Primeiro que a gente não tem muita condição até de falar, porque cada clube tem o seu estatuto e, pelo que a gente sabe de Vasco, ele é totalmente protegido pra quem tá no comando. Porque você viu como é a eleição. Eu sou candidato, por exemplo, o Júlio Brandt, ele ganha, mas ele terá 120 pessoas ao lado dele, o Eurico terá 30 e outras 150. Você conhece quem são? Alguém já ouviu o nome de alguém? Ninguém. E se acham mais importantes do que os jogadores. São esses que causam problema ao clube. São esses 300 também. É isso que é o Vasco há 50 anos. E vai continuar assim, sem transparência. Quem são vocês que estão só atrapalhando o tempo inteiro, nunca entraram em campo para jogar? É isso que a gente precisa saber. Esse é o problema do Vasco. O Vasco ficou um clube com dono, sem ser dono. E aí você vai sofrer sempre, mas tempos melhores virão. Pronto. Melhor depoimento do que esse do Juninho Pernambucano, que é a cara e a alma do Vasco durante muitos anos, um dos maiores ídolos que vestiram a camisa do Vasco, não existe. Situações. Tem muitos clubes que são estatutários, que têm conselhos, mas eles foram comandados durante anos pessoas que tinham total controle sobre o conselho. Temos um hoje que é o Clube Atlético Paranaense. Sim, e tem dois pontos para você avaliar. Tem um conselho que ele é praticamente da situação, que aí facilita em alguns momentos o crescimento do clube, desde que os projetos sejam projetos sérios. Aí para aprovação é uma coisa interessante você ter a maioria do conselho, mas a gente tem clubes que o conselho é totalmente dividido. E aí ele não está preocupado se o presidente está com uma boa intenção. Ele está preocupado em não deixar esse presidente crescer com o clube, justamente porque ele é oposição e ele quer que o eleitor, que o candidato dele seja presidente. Então, o conselho dividido também é ruim. Família vascaína, como o Jorge Braga, que nem o CEO do Botafogo, colocou muito bem, e aí essas palavras também, esse pensamento do Juninho, do Pedrinho, me faz sim entender que a SAF é a saída para o Clube de Regatas Vasco da Gama, porque realmente a gente vê aí nos últimos anos o Vasco, essas guerras de pessoas, de ego, de vaidade, a gente não consegue ter um processo eleitoral que caminhe na normalidade, é sempre aí através de justiça que é definida as situações no Vasco, isso a gente sabe que ajuda a construir esse Vasco medíocre aí. Mas a gente precisa entender também que não precisa ter pressa. Não precisa, por que não esperar uma gestão que teria a capacidade de subir o Vasco novamente, pagando os salários em dia, né, fazendo um time competitivo, subir com o Vasco, não deveria ser difícil. E aí sim, futuramente, ano que vem, né, na Série A, conseguindo uma proposta muito melhor, conseguir vender o futebol do Vasco. Mas aí passa a vaidade de Jorge Salgado. Jorge Salgado, ele faz parte da política antiga. Você viu o pensamento aqui do Jorge Braga? Tentar tirar essa situação da política antiga do Botafogo, entrar uma nova era, né, mudar a cultura política do Botafogo, e isso deveria acontecer no Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas o que acontece é a vaidade do Jorge Salgado, de entender que não tem capacidade alguma de administrar o Vasco e quer implementar essa situação de SAF, imaginando que vai deixar um legado para o Vasco. Só que não é a questão. A questão era, né, buscar um apoio. Se era o Levin que tinha aí as condições de ajudar o Vasco nesse momento, sem precisar vender o futebol do Vasco, por que não ajudar a ajuda do Levin? Mas o pensamento é o seguinte, se a gente ter a ajuda do Levin, ele vai crescer aí politicamente, e aí nosso nome apaga. E aí corre contra o tempo para vender o futebol do Vasco, e aí a gente não sabe realmente o que vai acontecer. Tem essas situações que aconteceram no Cruzeiro, cadê o contrato do Vasco? É muito triste ver pessoas que representam a política antiga do Vasco definindo aí o futuro do Vasco. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.